Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Vamos falar sobre a leucemia. A leucemia é um câncer que acomete as células do sangue, principalmente as nossas células brancas, as nossas células de defesa. Então, o sistema imunológico do indivíduo vai ficar muito comprometido por conta de presença de células que não fazem parte daquele sistema e deste modo vão atrapalhar de modo significativo a ação primariamente falando, das nossas células de defesa e consecutivamente as nossas células brancas e consecutivamente outras células sofrerão alterações no seu desempenho, como as nossas células, as nossas hemoglobinas, as que transportam o oxigênio, a plaqueta dos indivíduos também terão alteração significativa. Então, o que isso vai acarretar na saúde da pessoa? Vamos lá. Se este câncer, né, se células que não fazem parte do sistema imunológico vão começar a crescer, se desenvolver, de modo a atrapalhar a formação, o desempenho das nossas células de defesa, logo esse indivíduo ele vai ficar com o seu sistema imunológico prejudicado, então de repente ele fica exposto a um agente infeccioso, ele não terá as devidas reações do seu sistema imunológico, ou seja, ele vai ficar muito vulnerável a infecções. Lembrando que o nosso sistema imunológico ele é fundamental para que possamos manter a nossa saúde. Ele, juntamente com o sistema nervoso central, é capaz de reconhecer quando temos um invasor no nosso organismo, por exemplo, uma infecção de urina. Seu cérebro detecta a presença da bactéria, manda uma série de estímulos ao seu organismo para tentar combatê-lo. As suas células de defesa também estarão atentas à presença do invasor, vão duplicar, triplicar o seu número, começarão a fazer uma série de processos para destruir aquela bactéria, dentre elas o processo da fagocitose, que é quando a gente tem uma bactéria e aí as nossas células de defesa englobam esse micro-organismo. Então, uma série de eventos as nossas células de defesa fazem para nos defender. Então, como esse exemplo que eu dei de uma bactéria de repente presente no seu organismo e elas tentarão combater, e a partir dessa ação do sistema imunológico, juntamente com uma medicação, o indivíduo consegue sarar. Como também, por exemplo, você tem um pequeno trauma, ou seja, uma batida, né? E aí as suas células de defesa começam a trabalhar arduamente, né? Para tentar lhe defender. Então veja o quanto elas são importantes. E neste caso, elas vão ficar totalmente deficientes, então o indivíduo não terá essa ajuda natural, essa imunidade, essa defesa, esse mecanismo de defesa. Então ele vai ficar muito vulnerável. Então se ele de repente pega uma gripe corriqueira, ele vai ficar muito debilitado, justamente porque ele não terá essa ação de defesa das suas células brancas, uma vez que elas na leucemia ficam devidamente prejudicadas. Não somente elas, como também as nossas células que transportam o oxigênio, a hemoglobina. Então esse paciente também terá déficits de oxigenação, ficando cansado, podendo ter questões significativas da parte de raciocínio, então algo que nós temos que nos atentarmos muito, tá ok, pessoal? Então, vejam só, a leucemia ela não somente compromete as células de defesa, como também a hemodinâmica fica totalmente complicada nesse diagnóstico, tá? Então, vamos falar aqui sobre alguns possíveis sintomas. Eu anotei aqui para poder não esquecer. Vamos falar sobre as ínguas. O que são ínguas, gente? As ínguas, elas ocorrem ali nos gânglios linfáticos, né? Na verdade, as ínguas, elas surgem a partir dos gânglios linfáticos. E o que esses gânglios linfáticos, eles representam? Eles representam a circulação linfática, né, que nós temos no nosso organismo juntamente com a circulação sanguínea. E esse produto, né, essa substância, ela é liberada principalmente mediante uma situação em que o seu organismo reconhece uma presença de uma situação de risco. Então, no primeiro momento,
Esses gangliozinhos, eles podem ficar inflamados uma vez que é uma reação do organismo da pessoa, né? Porque a circulação linfática contém células de defesa que, num primeiro momento, reconhecerão todo esse déficit e aí, de fato, ela ficará mais notória. Então, aonde que aparecem essas ínguas? Atrás da orelha, no pescoço, na axila, na virilha, dando a entender que de fato existe aí uma situação complexa. Então, quando esses nódulozinhos, essas línguas aparecem justamente por conta de possíveis complicações, uma vez que ela está relacionada aí ao sistema de defesa, tá? Então, é bem comum o paciente apresentar essas ínguas. Outra coisa, esse paciente ele tem um diagnóstico, ele tem uma situação que chamamos de esplenomegalia. O que é esplenomegalia? É o aumento do baço. O baço ele tem uma função muito importante na metabolização de hemoglobinas antigas, de células antigas. E neste caso, ele vai ter um trabalho muito árduo por conta de todo esse comprometimento celular. Então, é comum que o paciente tenha essa esplenomegalia, que é o aumento do baço, e consecutivamente terá muita dor, tá? Pessoal, ainda falando de sintomas que são muitos, ele vai apresentar anemia, justamente por conta dessa disfunção aqui da hemoglobina. Consecutivamente, esse paciente ele tem uma má distribuição de oxigênio aos órgãos e tecidos, tornando-se então muito cansado. Como eu disse anteriormente, o nível de consciência talvez um pouco rebaixado, tá? Então ele vai precisar de nossa atenção nesse sentido, porque provavelmente a sua saturação de oxigênio ficará prejudicada, onde esse paciente vai precisar de sono, de repouso, para que assim ele consiga estabelecer melhor essa função, tá? Infecções, então, como eu já disse anteriormente, ficará muito vulnerável a infecções, imunidade muito baixa. É até importante eu falar aqui para vocês que, em relação a isso, cabe a nós, os profissionais de enfermagem, nos atentarmos quanto a evitarmos aí a contaminação cruzada. Né? Não sei se algum professor talvez já tenha dito, eu acredito que sim, sobre a contaminação cruzada. Essa contaminação cruzada é quando acontece ali a probabilidade da contaminação do paciente para o profissional e do profissional para o paciente. Algo que nós temos que nos atentarmos sempre, mas aqui em relação ao paciente com leucemia, ainda mais, justamente por conta dessa imunidade muito baixa. Então, nós temos que nos atentarmos aí em relação ao uso dos EPIs, a lavagem das mãos conforme a técnica, tá, gente? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o meio mais eficaz para evitarmos doenças ainda é a lavagem das mãos, desde que seja feita da forma correta. E o uso dos EPIs. Esse paciente ele está muito vulnerável, ele está muito frágil, então nós temos que minimizar toda e qualquer probabilidade de levarmos contaminação a ele. Então, vamos nos atentarmos à realização de medidas como a lavagem das mãos, o uso dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, luva, máscara, gorro, óculos, propés, aventais, tudo isso a fim de proteger essa saúde debilitada de nosso paciente. Então, infecções como pneumonia, como infecções urinárias serão muito recorrentes e difíceis de serem combatidas justamente por conta dessa questão da imunidade prejudicada, por conta dessas complicações que a célula de defesa do seu paciente irá apresentar. Outro ponto que nós temos que frisar, esse paciente, como ele terá essa deficiência plaquetária, ele apresentará muito sangramento. Então, ele vai apresentar sangramento de gengiva, justamente porque a gengiva ela é muito vascularizada, né? Ela tem muitos vasinhos sanguíneos, então aqueles bem pequenininhos e frágeis, a tendência é que eles se rompam e o paciente perca muito sangue, então nós temos que estar atentos, tá? E quando isso acontecer, num primeiro momento, fazer o estancamento desse sangramento. Estancamento, nós realizamos ali uma pressão local e dessa forma diminuímos a probabilidade dessa perda contínua, né? Nós estamos ali fazendo com que haja esse estancamento nos vasinhos, né?
de modo a exercer uma pequena força, desde que seja um material limpo, claro que não traga riscos ao paciente. E esse paciente também, ele corre o risco de passar pelo quadro da epistaxe. Epistaxe talvez a gente já tenha presenciado, mas não conhecemos com esse nome. É o sangramento nasal, justamente por conta também desses vasinhos sanguíneos que nós temos muito, tanto na gengiva quanto no nariz. Então esse paciente ele sangra muito pelo nariz. E ele sangra porque esse sangue ele tá muito fino, né? Ele tem poucas plaquetas, então ele sangra muito de modo contínuo e isso pode evoluir a quadros muito graves, né? Até ao choque hipovolêmico de repente. Então, nós temos que nos atentar. O primeiro cuidado é o estancamento dessa hemorragia, ok? Então, pessoal, esse paciente ele sofre com infecções, com hemorragias e ele fica completamente debilitado. O que nós temos que nos atentar no primeiro momento são os possíveis sinais. A coloração da pele do paciente diz muito sobre esse diagnóstico, uma vez que quanto mais pálido for o seu paciente, mais pálido ele estiver, maior a probabilidade de um déficit circulatório aí. Então, nós temos que nos atentarmos a isso. A pessoa saudável, normalmente ela é corada, né? Uma pele amarelada, uma pele pálida, nos dá um indício aí de um possível déficit aí circulatório, tá ok? Pessoal, o que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês sobre os tratamentos? O tratamento consiste ali na leucemia, alguns específicos. A quimioterapia. A quimioterapia, ela tem a função da destruição das células cancerígenas através de químicos, através de medicações, tá? Chamamos então de quimioterapia a terapia medicamentosa que tem a finalidade de destruir a célula cancerígena, principalmente ali o seu DNA. Só que esse processo ele é um tanto quanto delicado, porque à medida em que se há a destruição da célula cancerígena, existe a possibilidade da destruição das células saudáveis que ainda restam. Então, por isso que o paciente, além da patologia instalada, ele também se torna debilitado por conta até do próprio tratamento. Então, nós temos que nos atentarmos a isso. E a radioterapia também, através da radiação local, a tentativa da destruição dessas células cancerígenas. E claro, também o transplante da medula óssea a fim de fazer uma renovação celular e produção de células saudáveis e se livrar ali da célula cancerígena. Vamos falar dos fatores de risco. Exposição à radiação. Tá? A exposição à radiação é um fator de risco, uma vez que a radiação ela é capaz de alterar todo o material celular. Então, a radiação ela entra aí como fator de risco. Exposição a drogas. As drogas, né, cigarro, bebida e tantas outras drogas, elas contêm componentes químicos e esses componentes químicos, eles são absorvidos pelas nossas células de modo a mudar a sua estrutura. Então, a questão da droga, ela é significativa aqui no que está relacionado a um fator de risco. Exposição a certos vírus. Alguns vírus podem fazer com que haja essa mudança celular, essa alteração celular, né? E serão lesões permanentes, contínuas, né? Então, a exposição a alguns determinados vírus tornam aí maior a probabilidade, tá ok? Pessoal, temos aí alguns tipos de leucemia. A leucemia mieloide aguda, ela afeta as células mieloides, que são células do sistema nervoso central. Existe aí um sistema muito vasto de células do sistema imunológico, tá? Dentre elas, há as células mieloides. Então, a leucemia mieloide aguda está relacionado aí a lesões desse tipo de células, das células mieloides. Quando falamos de um quadro agudo, estamos nos referindo a uma patologia muito brusca, né? Então, aqui ele evolui de modo muito rápido, principalmente destruindo as células mais novas, tá? Então, compromete o paciente de um modo muito mais intenso. Toda patologia que leva esse nome agudo está relacionado aí a uma manifestação clínica mais intensa e mais imediatista. A leucemia mieloide crônica, ela está relacionada a um desenvolvimento
há uma lesão a essas células mieloides, mas há um desenvolvimento mais lento, tá? E atinge também as células mais antigas. Leucemia linfóide aguda atinge as células linfóides, tá? Que são células também do nosso sistema imunológico aguda. Então, vai ser um evento mais brusco, né? Mais impactante, que logo já serão notórios sinais e sintomas da doença e aí necessita rapidamente de um tratamento bem eficaz, senão esse paciente pode vir a óbito. E a leucemia linfóide crônica afeta mais lentamente a essas células, tá? Então, quando eu falo da leucemia mieloide ou da leucemia linfóide, a diferença são as células do sistema imunológico que serão atingidas, tá, gente? Bom, pessoal, vamos falar então dos cuidados de enfermagem a esse paciente. Quando nós falamos de um diagnóstico de câncer, principalmente de uma leucemia, nós temos que nos atentarmos aí, porque muitas situações estão envoltas nisso daí. Então, não cabe a nós somente a cuidarmos da patologia, dos sinais e sintomas, das dores que esse paciente pode ter, da sonolência, das hemorragias, da baixa saturação, do cansaço que ele pode vir apresentar e depender de nós para atividades básicas do dia a dia, como também nós temos que nos atentarmos aos aspectos emocionais relacionados a essa patologia. Gente, o câncer, ele é uma doença muito temida ainda. Então, toda vez que um paciente nosso recebe um diagnóstico complexo de uma doença que envolve medo, que envolve, que estão aí envoltos muitos anseios, essa pessoa, gente, ela entra num processo de luto. O luto, ele não está somente relacionado quando eu perco alguém da minha família, quando alguém morre, mas sempre que um indivíduo passa por uma situação de difícil aceitação, ele passa pelo processo do luto, o que é normal. Não significa que ele está emocionalmente doente, ele ainda está enfrentando uma situação difícil. Isso faz parte do processo de aceitação daquela condição complexa. E logo um paciente, ele tem o diagnóstico do câncer, ele vai entrar nesse aspecto do luto e eu tenho que entender de modo a saber que fases ele passará por algumas fases até que ele chegue no momento da aceitação, mas o momento da aceitação é só na última instância. Eu vou explicar para você. Então, o seu paciente recebe o diagnóstico de leucemia, a família também está inclusa nisso, tá? A família também pode entrar no processo de luto quando alguém do seu âmbito familiar recebe esse diagnóstico. Primeiro momento que seu paciente que recebe o diagnóstico de leucemia, ele vai, num primeiro momento, ele não vai aceitar, então ele terá a negação. Ele vai falar, não, esse médico errou, vou procurar outro. Então, nessa primeira fase em que seu paciente apresenta a negação, será muito comum ele não ser uma pessoa muito dócil com você. Afinal de contas, ele não digeriu bem aquela informação qual ele recebeu, então a gente precisa saber como lidar com ele dentro do seu aspecto emocional. Então, primeira fase do luto, quando o paciente recebe um diagnóstico como esse, ou N situações que sejam difíceis para assimilar esse fato, então no primeiro momento ele tem a negação, tá? Onde ele vai negar. Num segundo momento, esse paciente ele vai se apresentar raivoso, então é comum que ele se torne uma pessoa muito agressiva, claro, desde que essa agressividade ela não lhe cause constrangimento, seja um sentimento dele para com ele mesmo, isso a gente tem que colocar, né? Mas nós precisamos entender que ele está no processo do luto, não é que ele seja um homem ignorante, não é que seja uma mulher que não reconhece o seu trabalho, é o processo que ele está enfrentando do luto. Então, a primeira fase é a negação, a segunda fase é a raiva, a terceira fase é a barganha. Aqui o paciente ele já vai ficando um pouco mais tranquilo. Nessa fase da barganha ele faz trocas com a vida, tipo, eu quero viver mais um pouquinho até ver meu filho se formar, então ele vai ficando mais tranquilo. Na quarta fase, já é uma fase um pouco mais difícil, que ele tende a ficar com o humor debilitado, um pouquinho de depressão. E só na quinta fase das etapas do luto, ele chega aí
a questão da aceitação. Então vejam como é complexo o momento em que seu paciente recebe o diagnóstico, né? O quanto vai demorar para são 5 fases, né? E essa última fase, a quinta fase, é a fase da aceitação. Mas antes de aceitar, ele passou por N situações, ele experimentou diversos sentimentos negativos e nós da equipe de enfermagem precisamos estar aí devidamente capacitados para entender essa complexidade que um câncer, que uma leucemia pode causar ao indivíduo, tá? Então isso é fundamental a gente falar desse aspecto. Então o cuidado de enfermagem está relacionado a entender a complexidade que é um diagnóstico como esse. É o primeiro passo. Nós emocionalmente precisamos também estar preparados, tá? E promover esse paciente o maior conforto possível, tá? Minimizando dores através de medidas terapêuticas não invasivas. O que seria isso, professora? Seriam medidas que não trarão risco ao paciente, tá? E que vão trazer uma qualidade de vida maior. Medidas terapêuticas como uma massagem de conforto não tem risco, veja, não tem risco. Não substitui a terapia medicamentosa, a quimioterapia, não substitui, não vai melhorar, não vai curar o paciente daquele quadro. Porém, trará conforto, é uma terapêutica, né, a fim de trazer conforto. Massagem de conforto, compressas locais, aquelas bolsas de gelo para minimizar as dores, que ele terá muita dor muscular, ele terá muitas complicações de enxaqueca, também fraqueza. É muito importante também nós incentivarmos o repouso, uma vez que esse paciente ele tem o percentual de oxigênio vai cair consideravelmente, muitas vezes ele precisará fazer o suporte da oxigenoterapia, esse paciente precisará de um repouso adequado, precisaremos manter um ambiente calmo para que assim ele consiga descansar, ele não tenha um gasto energético muito grande, porque isso envolve também o trabalho da circulação sanguínea e também um trabalho respiratório maior. Logo, vamos promover esse paciente o seu descanso e repouso, tá? Administrar as medicações conforme prescrição médica, monitorar os sinais vitais, porque eles nos dão parâmetros bem eficazes. Então, sempre monitorar sinais vitais, fazer com que o paciente descanse, acolher a família também, mediante a complexidade desse diagnóstico, tá? E quanto antes esse paciente for diagnosticado, maiores são as chances dele conseguir, através dos tratamentos adequados, a melhora do seu quadro. Pessoal, é super importante a gente incentivar o nosso paciente a dar continuidade ao tratamento. Quimioterapia e radioterapia são procedimentos muito complexos, porque envolvem muito desconforto ao paciente, né? Os efeitos colaterais como náuseas, dor de cabeça, vômito, desmaios, fazem parte desse tratamento e muitas vezes o paciente ele fica desanimado a dar continuidade. Isso nós temos que incentivá-lo a dar continuidade, mostrar que sabemos o quanto é difícil, mas ainda assim dar continuidade ao seu tratamento. O transplante da medula óssea é um transplante um pouco mais delicado, mas quando realizado é super eficaz, porque atuará na produção de células agora saudáveis, né, desde que haja aí todo o processo, todo o preparo pré-operatório, de compatibilidade, enfim. Mas quando realizado com sucesso, exerce aí uma grande oportunidade desse paciente ter uma qualidade de vida maior e não apresentar mais esse diagnóstico, tá? Então, pessoal, é muito importante nós termos em mente que essa doença ela é muito complexa, ela vai afetar o paciente de forma global e logo assim nós precisamos ter, de fato, essa assistência completa a fim de garantir a esse paciente sua recuperação total. Pessoal, já foram 24 minutos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos dar continuidade ali no fórum. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Fiquem com Deus.